Entendam, a casa caiu. Entendam o que isso significa. O Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes, está abrindo a caixa preta da cooperação semi-clandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI. E o que aconteceu? O Comitê Judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil, a respeito da cooperação do FBI com o Alexandre. Isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos, inclusive do respeitado Daily Wire. Eu reproduzi a matéria em português do Daily Wire, está no meu site, e eu sempre falo para vocês que você pode ter todas as... Isso não vai sair na mídia brasileira, ou talvez só parece que saiu alguma coisa na Gazeta do Povo, mas parcialmente. Você vai ter as reportagens que importam em português no meu site, paulofigueiredoshow.com. Você pode se inscrever, inclusive de graça, lá para receber um e-mail no fim do dia com as principais notícias. Mas o que diz a reportagem? Ela diz o seguinte: Câmara investiga a colaboração do FBI na repressão a críticos do Brasil. O presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, está exigindo respostas do FBI sobre relatórios que indicam que o Bureau, o FBI, né, entrou em contato com americanos, na verdade o correto não seria americanos, mas residentes nos Estados Unidos, porque eu não sou americano, em nome do governo brasileiro. Jordan enviou uma carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, nessa terça-feira, buscando respostas sobre relatos do Brasil que sugerem que o FBI pode ter desempenhado um papel na repressão do governo brasileiro a críticos e jornalistas. O presidente deu um prazo ao FBI até 17 horas no dia 4 de junho. E aí, melhor do que eu simplesmente ler a reportagem do Daily Wire, é que eu recebi, por uma gentileza do Congresso, uma cópia do documento. E eu prefiro abrir o documento e ler para vocês aqui na íntegra, no documento original. Tá? E o que diz o texto? Está assinado, né, como vocês estão vendo, pelo Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, e está aqui ao diretor-geral do FBI. O que diz o texto? Caro diretor, eu vou ler aqui, obviamente, em português para vocês. Vocês estão vendo a data, 21 de maio, e está aqui, ó. Caro diretor Wray, presta atenção porque o linguajar aqui é muito duro em relação ao Brasil. O Comitê Judiciário e o Subcomitê Seleto sobre a armamentização, né, weaponization, do governo federal, estão conduzindo uma supervisão de como e em que medida o Poder Executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar discursos legítimos. Escrevemos sobre relatos de que o FBI, o Federal Bureau of Investigation, está trabalhando com o governo do Brasil para contatar 2 residentes nos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo do governo brasileiro em ordens de censura. Moá, né? Esse que vos fala. De acordo com os relatos recentes, o governo brasileiro está tentando coagir a X a bloquear certas contas em sua plataforma de mídia social que o governo brasileiro considera estar espalhando desinformação. Depois que a X se posicionou em apoio à liberdade de expressão online, um juiz brasileiro, Alexandre de Moraes, famosão, abriu uma investigação sobre a X e o seu proprietário Elon Musk por se recusar a ceder às demandas de censura no Brasil. A X indicou que está sendo, abre aspas, forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil, fecha aspas, ou então a enfrentar sérias consequências, incluindo grandes multas, a prisão de funcionários da X e fazer com que a X, o Twitter, né, encerre suas atividades no Brasil. O comitê, ou seja, essa é a cooperação que está em curso entre o Elon Musk e o Comitê Judiciário. Ou seja, muitas das desculpas, muitas das conversas que a gente tem aqui, das discussões que a gente tem aqui, será que o Musk mudou, tirou o pé, etc, etc. Essa carta mostra que a cooperação entre o Comitê Judiciário e o Musk está em curso. O Comitê e o Subcomitê Seleto souberam por documentos obtidos por intimação que o TSE e o STF ordenaram a X, o Rumble e outras plataformas de mídia social que suspendessem ou removessem mais de 100 contas desde 2022. Essas demandas de censura foram direcionadas a críticos do governo brasileiro e incluem o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas como eu, Alan dos Santos, Constantino e outros, membros do Judiciário, como a Ludmilla, e até mesmo um cantor gospel e uma estação de rádio pop. No Brasil, veículos de notícias relataram recentemente, e ele está falando, eles colocam aqui a notícia do Paulo Capelli no Metrópolis, que o FBI, em nome do governo brasileiro,
procurou 2 residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo de algumas ordens de censura em tribunais brasileiros. Aqui não é mais sou eu que estou dizendo, é o Congresso dizendo que eu, residente dos Estados Unidos, sou um jornalista alvo de algumas ordens de censura por tribunais brasileiros. Só para deixar claro, senadores, censura é proibida pela Constituição brasileira. OEA é proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. É proibida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não sou eu, não é mais a palavra do Paulo. É a palavra do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. Rodrigo Pacheco, até quando o senhor vai ficar vendo isso calado? Não precisa gostar de mim, não. Olha que interessante. E isso vai se conectar com o que a gente vai falar aqui até agora. O comitê e o subcomitê seleto já descobriram como o FBI trabalhou com o governo estrangeiro para facilitar a censura da liberdade de expressão dos americanos. Por exemplo, ou seja, não é a primeira vez que o FBI faz isso. Em 2022, o FBI, a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para empresas americanas de mídia social as contas autênticas de americanos, incluindo uma conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e contas de pertencentes a jornalistas americanos. A recente divulgação do FBI levanta preocupações sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro. O FBI facilitando os esforços de censura de um governo estrangeiro, brasileiro. Aí diz a carta, a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão em plataformas digitais, é parte fundamental e necessária de sociedades democráticas e justas. Portanto, para entender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão, pedimos a você, Christopher Wray, diretor do FBI, que forneça os seguintes documentos e informações. E aí que a cobra vai fumar. Todos os documentos e comunicações entre funcionários do FBI, incluindo, entre outros, o adido legal do FBI no Brasil, a sede do FBI e o escritório de campo do FBI em Miami, porque é onde eu estou, referindo ou relacionados a ordens, demandas ou mandados do TSE ou do STF brasileiros, relativo à suspensão ou remoção de contas do X, Rumble ou qualquer outras plataformas de mídia social. Todas as ordens secretas do Xandão estão sendo intimadas a serem apresentadas. Mas todos os documentos e comunicação entre o FBI e órgãos do Poder Executivo, incluindo o Departamento de Estado e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do TSE no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal, relativo à suspensão ou remoção de contas no X ou Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social. E 3. Todos os documentos e comunicação entre o FBI e o governo do Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal, relativo à suspensão ou remoção de contas na X, Rumble ou qualquer plataforma de mídia social. Por favor, forneça esses documentos o mais rápido possível, mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024, ou seja, 15 dias depois. De acordo com as regras da Câmara dos Representantes, o Comitê Judiciário tem jurisdição para conduzir a supervisão de assuntos relativos a liberdades civis para informar sobre possíveis reformas legislativas. Além disso, a resolução número 12 da Casa autorizou o subcomitê seleto do Senado sobre a armamentização do governo federal a investigar, abre aspas, questões relacionadas à violação das liberdades civis dos cidadãos dos Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a comitê, Entendam, a casa caiu. Entendam o que isso significa. O Comitê Judiciário do Congresso dos